Depois de encontrar na clareza das manhãs, tu que sempre me sorrindo no eterno amanhecer, amigo, tenho tanto pra te agradecer. Nos momentos mais tristonhos que senti e nas horas mais felizes, teu olhar me ilumina, tua mão me conduziu, alegrava o meu viver. A vida, tenho tanta coisa por fazer, tanta fome pra matar, tanta sede a saciar, muita gente a conduzir nessa mesma direção, pra fazer uma vida com amor no coração. Senhor, esta prece é para ti, Jesus meu querido amigo, Jesus meu irmão, luz do dia abençoar, paz a noite iluminada, como é forte o seu poder. Eu queria docemente te oferecer a mais bela melodia, na harmonia do amor, de viver todos os dias para fazer tua morada no meu templo interior. Depois de ouvirmos essa música de harmonização, e todos que aqui estão encarnados em busca de resposta, em busca de verdades, nos mostra o nosso verdadeiro caminho a seguir. Vamos todos juntos tentar entrar em sintonia com as vibrações do Cristo. Vamos lembrar que Ele mesmo, quando aqui esteve conosco, afirmou que quando 2 ou mais pessoas se reunissem em nome dele, ele também estaria presente. Temos essa certeza, como também temos a certeza da presença amiga dos nossos protetores espirituais, dos trabalhadores do Cristo, que são encarregados de dar impulso à humanidade rumo a Deus. E vamos todos juntos rogar ao Criador que transforme esse nosso ambiente num ambiente de emissão e recepção das mais puras bênçãos de luz, de paz, de amor, discernimento, saúde, enfim, de todas as boas vibrações que façam com que nós, todos nós, se projetemos cada vez mais rumo a Deus. E nessa vibração, e nessa esperança, e nessa certeza, vamos dar início à nossa reunião certos e convictos que ao sairmos daqui, sairemos melhor do que quando entramos. Que assim seja. Que desejo vida, longa vida, desejo a sorte de tudo de bom,
e toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, dias de sol pra fazer teus planos, nas coisas mais simples de se imaginar. Em dias de sol pra fazer teus planos, nas coisas mais simples de se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, num voo perfeito contemplando o mar, que é fé movedora de qualquer montanha, que renove sempre e te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela te orientar. Eu te desejo muito mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai, amigo e olhar de amor. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai, amigo e olhar de amor. Assim é hora de melancolia, que a lua tão meiga venha te apagar, e a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela te orientar. Eu te desejo muito mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai, amigo e olhar de amor. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai, amigo e olhar de amor. Paraibana, Flávia. Isso mesmo. Bom, hoje, como Juscelino não está aqui para contar a historinha dela, eu vou ler um trecho do jornalzinho Seara Espírita, de número 235, não sei o mês, mas é coisa nova, janeiro de 2018. Educando os Sentimentos. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, questiona na questão 467: pode o homem libertar-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? E os espíritos respondem: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Como livrar-se deles? Na questão 469, os espíritos respondem: praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa é a razão por que Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, temos um desafio. Conte nos dedos as situações com as quais você se identifica. Perfeitamente discerníveis as situações em que resvalamos imprevidentemente para o domínio da perturbação e da sombra. Enumeremos algumas delas, nas quais existe o perigo da obsessão. Quais são essas situações?
cabeça desocupada, mãos improdutivas, palavras irreverentes, conversas inúteis, queixas constantes, opiniões desrespeitosas, tempo indisciplinado, atitude insincera, observação pessimista, gesto impaciente, conduta agressiva, comportamento descaridoso, apego demasiado, decisão facciosa, comodismo exagerado, refeição intemperante. Sempre que nós, os lidadores encarnados e desencarnados, com serviço na renovação espiritual, nos reconhecermos em semelhantes fronteiras do processo obsessivo, proclamemos o estado de emergência do mundo íntimo e defendamos-nos contra o desequilíbrio, recorrendo à profilaxia da prece. Isso aí. Não quero interromper o meu silêncio, ó Pai, mas é só e eu encontro paz, o vento da aflição quer apagar minha adoração. O mundo é um oceano e a carne é um furacão, a vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade e atinja o meu coração. Calma o meu coração, calma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando, perfumada a aflição. Acalma o meu coração, calma o meu coração. Só vês neste mundo, se for tua presença, acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir, ó Pai, não deixe que as ondas venham e referem. Perdoa se eu pensei em meio ao teu silêncio, não estivesse ali. Viver na superfície, sem poder respirar, é o mesmo que morrer e não te adorar. És o meu oxigênio, se não for em tua presença, minha fé vai naufragar. Calma o meu coração, calma o meu coração. Vivo em tua presença, transformada oração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Tá bom, acalmou o coração da gente, né? A leitura evangélica de hoje está no capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Reconhece-se a árvore pelos frutos. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque cada árvore se conhece pelos seus próprios frutos. Não se colhem figos dos espinheiros, e não se cortam cachos se tiver de sobre as sarças. O homem do bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as mais do mau tesouro também do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Lucas, capítulo 6, versículo 43, 44 e 45. Antes de passar a palavra para mim, esse texto evangélico, ele merece a gente lançar
um pensamento profundo, uma reflexão profunda sobre o que Jesus queria nos dizer. É certo que Jesus falava por parábola, falava por frases, por versos, ele dava uma alegoria, um exemplo para traduzir uma mensagem, como é o caso aqui. Pregar a honestidade se eu sou desonesto. Aí ele está enaltecendo o que? A hipocrisia. Eu não posso traduzir a bondade se eu sou um cabra ruim, maléfico. Se eu sou um cabra maléfico, eu posso até tentar transmitir, mas logo transparece uma situação qualquer, vai demonstrar o que realmente eu sou. Então ele chama, na minha opinião, a reflexão para a nossa situação de vida, para a gente começar a estudar, para a gente começar a cair naquele ensinamento de Sócrates, na antiga Grécia, quando ele diz, conhece-te a ti mesmo. A gente não se conhece. Às vezes a gente diz, eu sou honesto, mas até que ponto? Eu digo que a gente é honesto até a hora que a gente é colocado à prova. Eu sou fiel, nós somos fiéis até a hora que a gente é colocado à prova. Porque todos nós vivemos de máscaras. Aqui agora eu estou revestindo a máscara do Evangelho, do profeta, do trabalhador de Cristo, da bondade, da honestidade. Mas será que lá fora eu sou isso que sou aqui? Para mim foi uma dificuldade muito grande, mas muito grande, eu ser espírita. Porque o espírito é aquele que se esforça para combater as suas más tendências. E quando a gente se vê na obrigação de falar alguma coisa para alguém, principalmente quando a gente entra na doutrina e a doutrina começa a entrar na gente, a gente começa a se encapular. A gente começa a falar e essas palavras voltar para a gente. E isso aí é o que todos nós deveríamos fazer. Santo Agostinho, se eu não me engano, é esse mirim que fazia reflexão toda noite. Toda noite ele fazia uma reflexão. A prece dele era essa. A pessoa às vezes enaltece uma prece cheia de palavras, cheia de coisa que não para de falar. Mas não precisa, não. Deus não quer babão, não, nem puxa saco, não. Deus quer que a gente realmente se desnude diante dele e diga, eu sou assim. E aí, todos nós somos imperfeitos. Quem pode condenar a gente? Eu posso condenar você? Você pode me condenar? Porque eu posso estar certo na minha maneira de ver e você vê que eu estou errado na sua maneira de ver. Então a gente não pode julgar ninguém. Todos nós somos pecadores. Todos nós estamos em busca da divindade, estamos em busca da perfeição. Então, no final da noite, a nossa prece deveria ser o seguinte: sentar num canto, se recolher e dizer, estudando profundamente, sem máscara, se desnudando diante da própria consciência. O que é que eu fiz hoje? Será que eu fiz a ontem o que eu gostaria que fizesse comigo? Será que eu fui justo com os outros como eu gostaria que fosse justo comigo? Será que eu fui egoísta ou menos egoísta com os outros, da mesma maneira como os outros gostariam que fizesse comigo? Então, quando a gente faz esse comparativo, a gente vai chegar, cada um na sua intimidade do seu ser, vai chegar à conclusão das coisas e vai começar a se modificar, assim, quanto amanhã eu não vou fazer isso não, vou procurar combater isso. E a gente vai combatendo. Porque nós estamos aqui, sobretudo, para combater as nossas imperfeições. Tinha uma particularmente que eu era, hoje em dia eu vejo a besteira do povo. Eu era impaciente no trânsito. Certa vez eu me lembro que eu vinha do cruzeiro para casa, para o centro da cidade, e eu apressado, né? E um rapaz na minha frente lento, lá bem tranquilo, e eu querendo passar, aí o rapaz abriu, eu passei, né? Aí quando chegou menos de 200 metros, o sinal fechou o farol, o cara parou do meu lado bem devagarzinho. E olhou para mim, só fez olhar. Aí saí bem ligeiro, né? Mas na frente todo sinal, e agoniado, apressado. Aí parou do meu lado, olhou. No terceiro sinal eu deixei de passar, fiquei encabulado e não fui mais nada. Por que pressa, né, pai? Na fila de um banco, às vezes a gente está. Isso é um caixa miserável, não para de falar, não atende, demora. Aí aqui contagia, daqui a pouco está todo mundo explodindo. A gente exercita a paciência, a tolerância. O pai tem calma, ele tem muito serviço para fazer. Vamos conversar, a gente muda a conversa, os tantos chega a fila, não é assim? Então, falsos cristos e falsos profetas, para mim, somos nós. Somos nós diante daquilo que nós nos colocamos à disposição de fazer aquilo. Muito embora a gente não tenha consciência, mas o nosso espírito tem, ele acusa. E todos nós, querendo ou não querendo, a gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente sabe o que está fazendo certo e o que está fazendo errado. A gente insiste por ignorância, a gente insiste por, sei lá, porque não tem coragem de combater os seus reais inimigos. Então, cada um vai entender a mensagem de acordo com a sua realidade. Eu entendo dessa forma.
Agora essa ainda é longa, né, Marcelo? Ah, não, Ainda é. Dizer o que é, né? E a pepita? A lei da autopiedade, do perdão, da autorredenção e, acima de tudo, do amor. É o amor que liberta as algemas da dor e ajuda em festa a volta ao Criador. O meu sonho é cantar o amor que deu luz, plantando sementes sobre a chuva de luz. Vem cá, meu irmão, companheiro da vida, abre o teu coração e agradece a vida. O meu sonho é cantar o amor que é luz, plantando a semente sobre a chuva de luz. Quem vive assim sempre ajuda e perdoa, e ninguém o magoa nas estradas sem fim. Alimenta a esperança, pois o que se quer sempre alcança ao ouvir de mim. O meu sonho é cantar o amor que é luz, plantando a semente sobre a chuva de luz. O meu sonho é cantar o amor que é luz, plantando a semente sobre a chuva de luz. Agora, sem mais delongas mesmo, nosso irmão Mirinho, a casa dele. Deixa eu ir aqui. Obrigado, Marcelo. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, boa noite. Boa noite. É sempre um prazer e uma alegria estar aqui e que possamos todos recebermos a bênção que viemos buscar, saindo daqui bem melhores do que quando adentramos. Para a nossa conversa, eu trouxe um tema, o suicídio. É um tema muito conhecido de todos vocês. E se nós formos lá no Livro dos Espíritos, na questão 880, Allan Kardec pergunta à espiritualidade: qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Resposta dos Espíritos: o de viver. É por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do semelhante ou fazer qualquer coisa que possa comprometer sua existência corpórea. Infelizmente, o suicídio da sua própria vida. Os Espíritos respondem: não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei dele. Então nós vemos aqui que se matar o outro já é um crime grave aos olhos de Deus. Tirar a nossa própria vida, esse sim é um dos maiores desagrados que nós proporcionamos a Deus.
Então, todo ser que voluntariamente agride fisicamente ou que deixa a sua saúde muito se depreciar, isso, já prevendo o fenômeno da morte, é suicida. Portadores de determinadas enfermidades, por exemplo, com necessidade de dietas, de um acompanhamento mais severo, e desleixam, doença essa que vai progredir e, consequentemente, advindo com a sua morte. Seres vinculados ao vício do álcool, do fumo, da droga, criaturas que buscam o prazer, esquecem as horas de sono e aí desgastam a máquina orgânica em noites vazias, né? Pessoas que desvitalizam pelo abuso sexual e pessoas que não buscam o médico, não se submetem a exame, não aceitam conselhos, todos são considerados suicidas indiretos. Eu não vou para o médico porque demora, é longe e... Desculpa. Por trás disso há uma intenção inconsciente de querer morrer. E assim fazendo, eu sou um suicida indireto. A anorexia, por exemplo, que todos conhecemos, é um quadro clínico que contém mais sinais do que a simples recusa de comer. O corpo inteiro ele decreta um estado de animação suspensa. Nenhum sono, nenhuma vontade de se alimentar. E todas as funções vitais do organismo são atrofiadas e reduzidas. Outro caso, a greve de fome, que comumente vemos vez ou outra alguém fazer. Temos que considerar, assim, a nobreza da causa e o objetivo que as orientaram. Mas pode haver por trás dessa decisão um desejo de buscar a morte. A desculpa é que eu estava fazendo greve. E nesse caso é um suicídio lento. Mais uma vez, Kardec, na questão 951 do Livro dos Espíritos, perguntou: o sacrifício da vida não é às vezes meritório quando tem por fim salvar sua vida e a de outros e ser útil ao semelhante? Resposta dos Espíritos: isso é sublime, de acordo com a intenção, e o sacrifício da vida não é, então, um suicídio. Mas Deus se opõe a um sacrifício inútil e não pode vê-la como prazer, se estiver manchado pelo orgulho. Um sacrifício não é meritório senão pelo desinteresse, e aquele que o pratica tem, às vezes, uma segunda intenção, que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. O salva-vidas, por exemplo, o bombeiro, ele vai entrar para salvar alguém no incêndio, ele vai com a intenção de se matar? Não, ele vai com o propósito de salvar aquela vida. Mas ele pode se aproveitar do momento e se deixar matar. Aquele mergulhador que recentemente esteve na caverna para resgatar aquelas crianças, morreu por falta de oxigênio. Não foi imprudência dele, mero acidente, mas ele estava fazendo um benefício, estava buscando o bem dos outros. Aí é visto como um herói, porque ele não tinha intenção de se matar. E um dos grandes problemas de todo suicida é, geralmente, o lesionamento do corpo perispiritual. Nós não podemos aquilatar as dores de quem desferiu um tiro no cérebro, ou ingeriu um elemento corrosivo, ou precipitou-se de uma grande altura. Nós não podemos avaliar a dor. E na medida que a família mergulha no desespero e na inconformação, mais ainda sofre o suicida. E o bálsamo que se pode oferecer a ele, todos nós sabemos, é a oração. É quem auxilia, é quem ilumina sua nova jornada no ambiente onde ele se encontra. E aí, ele poderá, com o arrependimento, com o seu pedido de ajuda, com sua sinceridade, receber o socorro que chegará. Porque Deus não abandona ninguém. E para isso,
Maria, a Mãe Santíssima, tem o privilégio de ser a socorrista dos suicidas. Como essa oração aí, assim, você destina a pessoa... Orar por ele, beneficiar ele através de seu desejo sincero de que onde quer que ele seja iluminado, protegido, amparado. Em qualquer local, pode ser na igreja, pode ser em casa. Qualquer lugar. Você, para orar, não precisa estar num templo. Você ora em qualquer lugar, em qualquer situação, desde que o faça com contrimento. Acender uma vela, pode? A vela é bom quando falta energia em casa, porque você clareia o ambiente. Essa luz não vai favorecê-lo lá, porque é luz física. A oração, sim, é a luz que ele precisa. Mas não faz mal acender uma vela. A intenção é o que vale. Você está intencionando iluminação para ele. Mas não é necessário. A doutrina é bem clara, porque nos deixa à vontade para isso. Tendo cuidado para não colocar no lugar e causar um incêndio, não tem problema acender uma vela, porque por trás há a intenção, não é? E isso é visto. Então, conta-se que Schopenhauer, aquele grande filósofo alemão e pessimista, ensinava à juventude que participava com ele que a melhor solução para resolver os problemas era o suicídio. E aí, um dia, um aluno lhe perguntou: mestre, é verdade que o suicídio resolve mesmo os problemas? E ele, é. Aí ele disse: eu noto, mestre, que o senhor é um homem de certa idade e o senhor já deve ter tido muitos problemas na vida, não é verdade? Tive muitos. E por que o senhor não se matou quando teve esses problemas? Se eu me matasse, quem ia ensinar vocês a se matar? Quer dizer, ele era um verdadeiro filósofo, né? Nós percebemos que, às vezes, eu, na minha angústia, no meu sofrimento, na dor, o desespero me deixa muito mais frágil do que já sou. E aí, pode vir a ajuda de alguém malfazeja e suscitar a ideia: te mata, rapaz, que resolve. Ou seja, a saída mais fácil. Há quem diga que o suicídio é uma covardia, é uma fraqueza moral. Foi em setembro de 1995 que se chegou à infeliz cifra de 1.000 suicídios. Pessoas que se lançaram de cima da grande e elegante ponte Golden Gate, lá em São Francisco, na Califórnia. Essa ponte foi inaugurada em 1937 e o seu construtor, Joseph Strauss, acreditava que ela era praticamente a prova do suicídio. Porque câmeras foram instaladas em todo o trajeto da ponte. Linhas telefônicas com o telefone 24 horas funcionando para quem tivesse qualquer problema utilizar. E mesmo assim, as pessoas não pararam de se suicidar. Existiam 14 telefones em toda a extensão da ponte. E lá, diga-se de passagem, a uma altura de 73 metros da ponte para chegar na água. Um corpo normal, ele atinge uma velocidade de 130 quilômetros para ter o impacto lá com a água. Há quem diga que a água é mole, né? Realmente é. Mas dessa altura, e você batendo, você bate, é mais duro do que certa rocha. Então a gente percebe que as pessoas procuram resolver o problema da forma mais fácil. Quando, na verdade, não resolveu um problema, arranjou um maior. Não é fugindo da dificuldade, da dor e do problema que eu vou resolvê-lo. Como é? Enfrentando. Você diz isso porque... Não... Claro, nós temos que dizer isso. Porque é nessa firmeza que eu não vou fraquejar e me deixar levar para a fuga mais fácil. Temos que encarar, seja qual for a situação. Ora, pede ajuda, enfrenta. Porque o suicídio não justifica. Ivone Pereira, que todos sabem quem é, a grande escritora, desencarnou recentemente, no livro Memórias de um Suicida, ela, através do espírito Camilo Castelo Branco, lá na questão, no capítulo 2, na página 49, ele diz: hoje sabemos que esse cordão fluídico magnético
o que nos une ao corpo e o espírito. É o envoltório carnal que ele comunica a vida. Somente deverá estar em condições apropriadas para deste separar-se por ocasião da morte natural. O que então se fará naturalmente, sem choques e sem nenhuma violência. Com o suicídio, porém, uma vez partido e não desligado, rudemente arrancado, despedaçado, quando ainda está em toda a sua pujança fluídica e magnética, produzirá grande parte dos desequilíbrios, senão todos, que vimos anotando, uma vez que na constituição vital para a existência, que deveria ser muitas vezes longa e reserva de forças magnéticas, não se havia extinguido ainda, o que leva o suicida a sentir-se um morto-vivo na mais expressiva significação do termo. Ou seja, esse cordão fluídico que nos liga perispírito ao espírito, ele é desligado pela morte natural. Ou seja, uma equipe de espíritos especialistas nisso vêm e fazem o desligamento. Se eu me atiro de uma certa altura, esse cordão vai ser rompido abruptamente, ou seja, violentamente. As energias que estavam emanando dele para mim e de mim para ele vão ficar interrompidas de forma abrupta e vai ficar em mim essas energias que vão me deixar com esse sentimento do morto-vivo. Nesse livro, Ivone conta várias situações. Ivone, através de Camilo Castelo Branco. Pessoas esmagadas pelo trem, por exemplo, que se atiram na frente de um trem, despedaçam, né, o perispírito. Essas pessoas vão... Imagine o tempo que elas vão passar sofrendo. Seria equivalente ao tempo que ela teria que viver se não tivesse se matado. Ou seja, eu vou viver 80 anos e me suicido com 40. Eu tenho 40 anos de sofrimento. Claro que não é regra. Isso é uma ideia geral que os espíritos nos dão. Eu posso sair disso antes. Mas geralmente eu vou ficar vendo e revendo a cena dioturnamente e sentindo as dores. Ah, mas o espírito não sente dor? Não sente dor física, mas a dor moral, ele continua. E outra que ele está ainda ligado ao corpo psiquicamente, até que se esvaiam todas essas energias magnéticas que foram interrompidas quando eu rompi o cordão. É muito comum as pessoas que têm essa facilidade de saírem do corpo se assustarem por medo de não voltar mais. Não corre o risco, porque esse cordão não tem tesoura nem faca que corte. Só nessa situação é que ele se rompe pela violência com a qual eu proporciono. E no caso da morte natural vai ser desligado à medida que eu for precisando. Geralmente o desligamento ocorre dos pés, das extremidades, para a cabeça, para que saia por cima, ou seja, o último desligamento é pelo coronário. Mas é uma equipe especializada que vem fazer esse trabalho, assistindo o enfermo. No livro Estudando a Mediunidade, no capítulo 30, Martim Peralva nos diz que, de modo geral, crê o candidato ao suicídio que, exterminando o corpo físico, põe termo aos sofrimentos. É essa a ideia, né? Realizando o gesto extremo, uma grande ilusão se desfaz como se fosse uma bolha de sabão impulsionada pelo vento. Sai o espírito daquele sofrimento e cai na tortura. Ou seja, sai do ruim e cai no pior. E existe uma classificação para esse suicídio. Pode ser por livre deliberação da pessoa, por influência de obsessores e por indução de terceiros. De modo geral, prevalece mais o item A. É a escolha da pessoa. Uma vez deliberada por ela mesma, o resultado vai ser comigo mesmo. Mas, quando tem a insinuação de terceiros, seja encarnados ou desencarnados, será em última análise do indivíduo ressalvo. É bem ver que o caso
é de coação, tão ostensiva e compulsória que a infeliz criatura não resiste, se sente dominada e se deixa levar. É essa a ação dos perseguidores espirituais. Eles suscitam a ideia. Eles não podem nos matar, mas induzem para que a pessoa o faça. Então, como nós podemos ver, acreditamos mesmo que a maioria das desencarnações do mundo se deem por influência e sugestão de espíritos vingativos, embora caiba a responsabilidade maior a quem lhes atenda às insinuações, uma vez que tem a criatura o seu próprio livre-arbítrio. Não importa o que estão dizendo aqui, a última palavra será a minha. Claro que eles vão insistir. E o caso por indução de terceiros, no caso encarnados, aí é mais complicado. É o caso em que uma pessoa convence a outra de que a única solução para o seu problema será desaparecendo do mundo. Vejam lá na questão 946A do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou: os que levaram o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências disso? Resposta dos Espíritos: ó, infelizes deles, porque responderão como por um assassinato. Ah, mas eu não... Mas você induziu. Ah, mas ele fez porque quis. Sim, mas você induziu. E a ele cabe a culpa também porque se deixou levar. Por isso que ele diz aqui que a última palavra é a nossa. Nós temos o livre-arbítrio. Não importa se os espíritos estão mandando ou se alguém me aconselha. Mas é quem vou decidir. E o insinuador não escapará de modo algum às dolorosas consequências de sua atitude. Para nós, aqui no plano físico, o Código Penal, no seu artigo 122 do Decreto-Lei 2.848 de 1940, prevê reclusão de 2 a 6 anos a quem induziu o outro ao suicídio, desde que seja comprovado, lógico, né? Na espiritualidade após a morte, a consequência culpada sofrerá por longo tempo os efeitos de sua conduta. Então, nós percebemos que eu posso ouvir de alguém: rapaz, vai... te mata, uma vida dessa, criatura, é melhor morrer. Belo amigo eu arranjei, né? Para me ajudar. Aí eu vou e me mato. Ele teve a participação. Mas eu posso dizer: não vou fazer isso não. Por que eu vou fazer isso? Não é? Simplesmente tomar a decisão. Mas nesse momento a gente está tão fragilizado. Eu sei que não é fácil. Nós sabemos disso. Mas se tivermos essa certeza de que do outro lado não vai resolver meu problema, é melhor ficar por aqui, a gente vai ter a opção melhor. Porque por pior que seja o momento, é aqui que eu vou resolver. E essa fuga não vai me dar nenhum direito a nada. Primeiro, como é que eu vou resolver o problema aqui? Vai ficar. Eu não resolvi, não fugi. Vai ficar pendente. E lá arranjei 2. Um porque fugi daqui e outro porque eu estou lá com esse problema e com o outro porque me suicidei. Uma confusão muito maior. No Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, que é o dia 10 de setembro, isso escolhido pela Organização Mundial de Saúde, eles alertaram para um grave problema de saúde pública que é responsável por uma morte a cada 40 segundos. Quer dizer, enquanto eu estou falando aqui, quantos já se mataram? São dados isso de 2012 pela Organização Mundial de Saúde. Isso deixa mais de 800 mil pessoas morrerem por suicídio todos os anos no mundo, sendo a segunda e principal causa de morte entre os jovens na idade de 15 e 29 anos. Para cada suicídio realizado, houve pelo menos 20 tentativas frustradas. Ou seja, a cada 45 minutos, uma pessoa se suicida, o que são 32 por dia em média. Então, vejam em que situação está o mundo. Principalmente nesses momentos agora, onde a droga está aí, não é? Terrorizando a juventude, levando mesmo de rodão. Os pais não são mais aqueles de alguns de nós aqui
na época do psicólogo atrás da porta, disponível lá 24 horas, né? Hoje em dia você não pode dar uma palmada, sei lá, um muxicão no seu filho que você está agredindo. Claro, agredir é uma coisa, exemplar é outra. Não estou aqui dizendo que alguém vai bater nos filhos, né? Mas nós que tivemos uma educação mais para trás, tá todo mundo vivo e todo mundo se deu bem. Ninguém morreu por conta de uma chinelada, né? Agora, eu preciso ter... como é que eu vou ficar 24 horas ao lado de meus filhos? Eu estou lá na escola com ele o dia inteiro, se ele estudar integral? Não estou. Ele está convivendo com quem lá? Que conselhos ele recebe dos amiguinhos? Então, está à mercê de quem? Do traficante. Então, nós temos que ter essa conversa com nossos filhos. E outra coisa, vejam que para cada suicídio houveram 20 tentativas, ou seja, essa pessoa não se mata de primeira, ela anuncia. Começa assim. Meu Deus, sei nessa vida, vai dar vontade de, sei não, viu, desaparecer. Começa assim. Já está sinalizando. Olha, tem hora que eu penso, olha, sei não, fazer uma desgraça. E vai afundando, vai afundando. Isso, eu entro num estado vibratório que vou fazer o quê? Atrair o concurso daqueles outros infelizes, coitados, que não querem ver-se sozinhos na situação, querem trazer outro para junto deles. Porque os espíritos inferiores, eles nos arrastam, ao invés de nos deixar tirá-los de lá. Infelizmente. Eles não querem ser igual a nós, querem que nós sejamos iguais a eles. Então é muito difícil, mas não é impossível. Nada que um bom diálogo, que uma boa conversa, a presença. Porque existem pais ausentes, nós sabemos disso. Então é preciso ter muito cuidado. Parentes nossos que estão com enfermidade, principalmente no caso da depressão, por exemplo, né? Muitos casos depressivos levam ao suicídio. É preciso que a pessoa esteja ali, mesmo contra a vontade do depressivo. Está sempre rondando, sempre tirar todas as possibilidades de ferramentas, instrumentos cortantes, tudo que possa ser útil para que ele dê cabo à vida. Precisa ter esse cuidado, medicamentos, enfim. Se der um pequeno vacilo, ele já está com a ideia fixa, ele vai fazer. E outra que ele já vem anunciando, né? E às vezes a família escuta isso. Isso faz nada, isso... E vai deixando para lá. Vejamos alguns motivos. Falta de fé. Esgotamento nervoso. Orgulho ferido. Desgostos íntimos. Tédio. Às vezes a loucura ou o espírito de sacrifício. Acreditamos que em qualquer desses casos mencionados, quando a alma se recupera no plano espiritual, arrepende-se de ter deserdado da vida física pela noção que Deus lhe teria dado da necessidade de existir. Às vezes o camarada desencarna com mais de 90 anos, ou quase 100, chega lá e diz, mas rapaz, eu ainda queria fazer tanta coisa. E outros tiram a vida bem jovens ainda, por alegarem que não suporta essa vida. Então, um desses sinais está presente. Principalmente hoje em dia, que são esses casos amorosos, né? Essas paixões transloucadas que existem por aí. E a moda agora é matei porque amava, né? É minha e de mais ninguém, ou é meu. Consequências gerais do suicídio. Visão pela própria alma do corpo em decomposição. Existem casos em que a entidade, o espírito fica ali, ligado à matéria, vendo e passando por todo aquele sofrimento. Flagelação nos planos inferiores, ou seja, chega lá e vai passar por poucas e boas, porque os que estão lá... Lembram do filme Nosso Lar? A chegada de André Luiz? E ele não se dava conta de que era um suicida. Mas eu não me matei, sim. Mas ele não podia fumar, não podia beber, não podia fazer extravagâncias e fazia. Como um médico, suicídio indireto. Morreu com a úlcera estrangulada. Então, isso é suicídio. Eu tenho uma enfermidade, saber e não cuidar por desculpas outras, né?
Eu estou lá atrás, no meu íntimo, indiretamente eu estou maquinando, eu vou deixar chegar até o ponto. E é suicídio. Temos que preservar pela vida, não importa qual seja, é a vida. E isso é fato. Está difícil para todo mundo tem problema, dificuldade, enfermidades estão aí para a gente superá-las, existe vacina, existe remédio, médicos. Não adianta. Ah, mas eu não tenho plano de saúde. Dá um jeito. Para tudo tem jeito. Agora, só não tem jeito depois de feito um gesto translocado desse. Aí, já é suicídio. também, lento, mas, de qualquer forma, demora mais um pouco. Você ainda tem chance, né? E, mais uma vez, nós somos compelidos a lembrar do Evangelho como refúgio e defesa para a nossa alma diante dessas lutas, desses problemas e das aflições que o mundo nos oferece. Temos que estar preparados. E nosso fortalecimento é esse, é nos apegarmos à prece, a mudar de comportamento, de postura. E deixa acontecer. Vamos em frente. Não tem que reclamar, temos é que resolver. Ajuda tem. Isso não é desculpa. Ah, porque eu peço tanto a Deus. Sim, mas como é que você quer que Deus atenda? Não é? Tem que perceber isso. Existem momentos que eu preciso passar por aquilo, mas não necessariamente baixar a cabeça, não. Passar de cabeça erguida. Se nós lembrarmos do sacrifício que Jesus fez, se lê lá em qualquer lugar, porque eu li e não encontrei ele dizendo, ai que dor. Tem em algum canto lá no Evangelho? Não tem. Ele não deu um ai. Tinha todo o direito de berrar pelo que ele passou. Mas para nos mostrar a resignação, ele não deu nenhum ai. Passou de cabeça erguida. E ele não precisava passar por aquilo. Imagine nós. E ainda reclamamos? Não. Tudo que vier está de bom tamanho, porque fomos nós mesmos que proporcionamos. Não é Deus castigando, não é falta de ajuda, nada disso. Somos nós, os únicos responsáveis. Se eu fizer certo, vai dar certo. Foge à lógica você fazer o bem e receber o mal. Ah, mas eu estou fazendo o bem e eu estou recebendo o mal. Esse mal é a colheita, meu amigo. E o bem, você está plantando. Não viemos aqui para sofrer. Não. É um mundo de provas e expiações, mas não é necessariamente um plano de sofrimento. Eu é que determino isso. Se eu quiser sofrer, eu começo a sofrer daqui. Imagine do outro lado. Nós temos que ser felizes. A felicidade não é deste mundo, mas a felicidade plena. Mas nós temos flechas de felicidade, momentos felizes. Pena que passam logo, né? Temos que aprender a perdurar mais esses momentos. Só isso. E seguir em frente. Jesus dizia, aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida e o que vem de mim jamais terá fome. O que vem a mim jamais terá fome. E se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, Jesus dizia isso. Ele está a qualquer hora à nossa disposição. É só você pedir, é só você dobrar o joelho e ter perseverança, paciência, porque as coisas são como elas são, não como nós queremos que elas sejam. Nós temos que ter esse entendimento. Agora, buscar a saída mais fácil e rápida não vai resolver. Para finalizar, no livro Religião dos Espíritos, no capítulo onde trata do suicídio, diz assim: os que se envenenaram conforme os tóxicos de que se valeram, renascem, trazendo as afecções valvulares e os achaques do aparelho digestivo, as doenças do sangue, as disfunções endócrinas, tanto quanto outros males etiológicos e obscuros. Por quê? Porque eu agredi meu perispírito também. Ao reencarnar, eu vou ter que passar por aquilo para depurar e voltar com ele limpo. O que estamos fazendo aqui na Terra
é depurar. Estamos no purgatório. Purgatório não é aquele que a igreja fala, não é esse aqui onde nós estamos agora. Nós estamos expurgando. E isso é maravilhoso. Se tivermos essa consciência, o expurgo, vai ficar aqui tudo, eu vou voltar limpo. Os que incendiarem a própria carne amargam as agruras da ictiose ou do pênfigo. Os que se asfixiaram, sejam no leito das águas ou nas correntes de gás, exibem os processos mórbidos das vias respiratórias, como no caso do efizema e dos cistos pulmonares. Eu venho com essas deficiências, por conta do que eu fiz anteriormente. Os que se enforcaram carregam consigo os dolorosos distúrbios do sistema nervoso, como sejam as neoplasias diversas e as paralisias cerebrais, no caso infantis. Não é que toda criança que teve paralisia cerebral seja um suicida por enforcamento, não. Mas, em regra, volta para justamente passar por essa depuração para voltar. Os que estilhaçaram o crânio ou deitaram a própria cabeça sobre as rodas destruidoras experimentam desarmonia da mesma espécie, notadamente as que se relacionam com o cretinismo, e os que se atiram de grande altura reaparecem portando os padecimentos das distrofias musculares progressivas ou das osteites difusas. Você tem que reparar o que você fez. Nada mais justo. Daí o expurgo. Fiz lá atrás, venho, aceito, vou passar e volto limpo, de cabeça erguida. Quem de nós teria, em sã consciência agora, a coragem de desejar vir numa próxima encarnação, como nós vimos aí, sem os braços e sem as pernas? É fácil? O que terá feito esse pobre espírito para voltar numa condição dessa? Mas está aí, aos nossos olhos, brilhando, alegre, satisfeito. E eu com depressão, perfeito com depressão. E ele está lá, só um toquinho de gente, vive, feliz, radiante. É isso que Jesus dizia, resignai-vos. Porque quando eu olhar para trás, meu problema fica desse tamanho. Ah, eu estou com dificuldade, estou com problema. Tem 1 bilhão em situação pior do que a minha. Ou mais. E eu reclamo? Não. Vida boa não é do outro, não, é a minha. A minha que é a vida boa, porque ela é minha. O povo quer viver a vida do outro, aí nem vive a sua, e nem a do outro, porque a do outro é do outro. Segundo o tipo de suicídio direto ou indireto, surgem as distonias orgânicas derivadas e que corresponde a diversas calamidades congênitas, inclusive a mutilação, o câncer, a surdez, a mudez, a cegueira, a loucura, que representam a terapêutica providencial na cura daquela alma. Então veja que cada caso não é que tenha sido suicídio, mas é uma forma de expurgar a alma. É uma forma que eu escolhi para vir reencarnar e passar por aquilo. Não é castigo. Alejo, não é nada disso. Segundo o tipo do suicídio, direto ou indireto, surgem as distonias orgânicas derivadas que correspondem às diversas calamidades congênitas, inclusive a mutilação, o câncer, a surdez, a mudez, a cegueira, a loucura, a representarem terapêutica providencial na cura da alma. Então, eu nasço com um problema, venho sem uma perna, às vezes vem só com uma pontinha da coxa ou uma pontinha do braço. É uma mutilação congênita aqui, necessária. Por alguma razão, eu escolhi vir daquela forma. Então, cada um escolheu o que vai passar nesse momento, nessa existência. Agora, além de eu escolher o que vou passar, eu ainda vou atrás de mais. Às vezes, nessa mesma ainda, eu passo por elas. E outras eu talvez nem precise passar, porque houve a modificação interior, me tornei uma criatura bem melhor do que eu me propus, e aí a misericórdia divina vai eliminando. Eu, digamos, venho para perder um braço, mas eu faço tanto bem, sou uma pessoa tão diferente, que aí eu perco só uma mão, talvez, ou um dedo. Então,
É mais ou menos assim. Então, precisamos ter essa consciência. Não resolve o problema me matar. Não resolve. Por isso que é, aos olhos de Deus, a maior mágoa que nós podemos causar, se é que causamos mágoa a Deus. Porque, na verdade, a vida me pertence. Há toda uma programação. Coisas que vão acontecer daqui a 20 anos que dependem de mim, aí eu me suicido. Eu atrapalhei o concurso de quantos? Netos, filhos, bisnetos, e aí? Existe uma razão para que eu viva até lá. Por que eu vou cortar isso? Eu não tenho esse direito. Eu estou infringindo a maior lei de Deus. Como vimos no início, na questão, só Deus pode fazer isso. Se ele achar necessário, ele tira. Somente. Da mesma forma, quando eu assassino alguém. Eu não só matei um, eu mato às vezes a família inteira, porque eu interferi naquele caminho que aquela pessoa ia gerar para aqueles que estão ao seu redor. Não é isso? Então, quando o Espiritismo veio com esse propósito de nos tornarmos pessoas melhores, mas pelo nosso desejo e pela nossa vontade. E ela trouxe com clareza para que entendamos que nós somos detentores da vida aqui. Somos nós que traçamos o nosso destino. Está na minha mão o meu destino. Faço dele o que eu quiser. Meu livre-arbítrio. Mas eu me programei antes de vir. Já está traçado. Eu tenho apenas que seguir o que meu sentimento manda. Aquela história do meu coração está dizendo que eu faça isso, né? O coração não fala, mas a gente escuta. Porque o espírito sabe. Agora eu não sei, eu estou consciente, mas quando eu vou dormir, que saio do corpo, eu tenho relação com isso e volta tudo para que eu entenda. Por isso que é o exercício da morte quando a gente dorme. Sai do corpo, sem cortar o cordão. E vamos, às vezes, longe, viu? Às vezes a gente vai em outro país ou até outro planeta, depende da situação. Bom, então, a doutrina está aí para isso e ela diz, por isso o número de suicídios que o Espiritismo impede é considerável. E podemos concluir que, quando todos forem espíritas,